Fala pessoal, tudo certo? Bom, a gente está estreando agora uma nova proposta de vídeo aqui no canal do YouTube da Gramado Summit, que é o Bate-Papo com o CEO, onde eu tento entrevistar uma pessoa para chegar na sua essência mais profunda, digamos assim. A nossa ideia é justamente entender quem são as pessoas por detrás dos empreendedores, dos personagens, das figuras públicas que a gente vai recebendo. A gente vai tentar ter um papo muito aberto, muito sincero, para entender como que esse nosso convidado chegou até aqui na forma mais humana possível. É um pouquinho daquele papo que eu tanto falo sobre não ser foda e ser humano, e eu acho que por detrás de todo grande empreendedor, por detrás de toda grande empreendedora, existe um grande ser humano. Então, estou aqui com o meu primeiro convidado dessa nova proposta de bate-papo, Guilherme Alf, bem-vindo. Que honra, obrigado por estar fazendo esse episódio de estreia desse novo formato, e um episódio que eu considero muito importante, porque eu sempre digo que a vida não é o que a gente vê na internet, né? Então eu acho que aqui essa parte não é o que a gente vê na internet, essa parte é um pouco mais de vida real, assim, que é importante. Embora a parte que tá na internet também seja importante, né? É super válido. Cara, e assim, eu não quero desmerecer a ideia de tu ter um personagem público, e eu acho isso muito legal. E até acho que muitos dos empreendedores que atingiram um sucesso absurdo, eles sabem como se comunicar com o seu público. Perfeito. Eu acho isso uma estratégia de comunicação incrível, mas eu acho que também a gente tem que tentar lembrar como é bom a gente entender que todos nós somos formados por falhas, acertos e erros. Os dois personagens fazem parte do negócio. Cara, quem é Guilherme Alf por Guilherme Alf? Cara, isso ficou muito Marília Gabriela, cara. Cara, eu acho que eu sou, acho que uma palavra que me define assim muito na essência, e que muitas vezes eu lutei contra ela, muitas vezes eu tive vergonha disso, achei que era até talvez um pouco infantil e que o mundo dos negócios ia me devorar por ser isso, mas eu acho que na minha maior essência eu sou um sonhador. Acho que eu sou um cara que sonha demais, aprendi a duras penas também, cara, que não adianta só sonhar, né? A gente precisa realizar. Tem uma frase que eu preciso descobrir o dono dessa frase, que eu adoro, que é muito sonho e pouca preparação. E essa é uma frase que me marcou muito assim na minha trajetória, porque antes de fato eu sonhava demais e me preparava pouco para os desafios, ou para o mercado, ou para aquilo, né, para a vida real, assim, para o business real e tal. Mas eu acho que eu nunca posso perder esse brilho no olho, sabe? E eu nunca quero perder essa alma criativa, essa alma sonhadora, de acreditar que sempre vai dar certo, assim. Mas isso já me traiu muitas vezes. Uhum. Isso já fez com que eu não enxergasse muitas coisas, sabe? Mas eu acho que é a minha maior essência de ser um sonhador. Cara, e quando eu te conheci, na verdade, a minha referência era o maior RP do país hoje. O cara que cuida da conta do Jeromel, o cara que cuida do Atitude 67. E aí foi quando a gente se conectou lá em 2019. E eu vejo que de 2019 muita coisa mudou, né, cara? A forma como tu te apresentava publicamente, ela muda por completo. Como foi essa transição, cara, e o porquê dessa transição? Por que abrir mão de uma posição muito confortável para tentar algo novo? Sendo bem sincero, assim, cara, não foi uma escolha, foi uma sucessão de coisas que aconteceram na minha vida. E posso contar de trás para frente? À vontade. Eu, em 2021, passei por um processo de depressão muito forte, quando eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe em 17 dias, entre minha mãe testar positivo pro Covid e a minha mãe falecer. E a minha mãe era uma pessoa espetacular, assim, a minha mãe era uma pessoa muito presente na minha vida. Mesmo eu morando em São Paulo, a minha mãe morando em Porto Alegre, ela era aquela pessoa que, sabe aquele clichê do não precisa estar perto para ser presente, sabe? A minha mãe era isso, assim, porque ela me ligava, ela ia me visitar, ela fazia parte da minha vida, ela dava um jeito de fazer parte da minha vida. E quando eu perdi a minha mãe, cara, eu sempre digo que o luto ele me virou de cabeça para baixo, né? Em algum momento você vai desvirando. E eu olhei aquele monte de coisa que caiu dos meus bolsos, né? Eu sempre faço essa metáfora quando a minha mãe faleceu. E quando eu fui desvirando, mesmo ainda em depressão, eu olhava e tinha muita coisa que não fazia sentido. E eu procurei um grande amigo que é meu mentor, e hoje é mais amigo do que mentor, mas sempre teve esse papel de me aconselhar na vida profissional, que é o Edgar Zucchi. E o Edgar me disse uma coisa, ele disse assim: Alf, tu fez a última transição para a vida adulta. Eu tinha 39, eu fiz 40 no final daquele ano, então eu tinha 39 ainda. Ele falou: tu fez a última transição, tu bateu a última porta da sala dos adultos. E agora tu entrou numa sala que ela foi trancada para sempre, que é a sala da vida adulta. E tu teve 3 grandes coisas que mudaram a tua vida em muito pouco tempo. Em 2018 tu casou,
eu já namorava há muito tempo, mas eu casei e tem uma... E muda. O casamento muda a vida de um casal, né? Muda a vida das duas pessoas que casam. Em 2020 nasceu minha filha, a Nina, né? E tu é pai de duas, tu sabe muito bem a mudança e o que isso significa. E em 2021 eu perco a minha mãe. Então essas três coisas juntas num curto espaço de tempo, ou seja, em 3 anos eu casei, eu tive uma filha e eu perdi minha mãe. Essas três coisas, cara, bagunçaram de vez a minha vida, assim. E não bagunçaram no sentido ruim, bagunçaram, assim, mexeram nas peças do tabuleiro, sabe? O que fazia sentido passou a não fazer. A minha relação com a minha esposa, a minha relação com a minha filha, como pai, como família agora, sabe? Como responsabilidade de eu e a Fernanda com aquela criança, a minha responsabilidade perante os negócios. E aí a minha mãe, né, é uma das vítimas da pandemia, então a pandemia, tudo que a pandemia mexeu com todo mundo. Então, assim, foram muitas ondas, muitas mudanças, assim, e que me levaram para esse lugar que eu tô hoje, assim. De olhar o mundo com outros olhos, de olhar o mundo de uma forma mais acolhedora, de olhar mais para os seres humanos, de ser mais transparente, sabe? Eu, na minha profissão de relações públicas, muitas vezes eu não podia dizer o que eu queria dizer. Sim, porque tu vem preparado com o media training, praticamente. Exatamente. Eu já vinha com a estratégia e tal. Cara, e eu uso estratégia hoje? Claro que uso. É óbvio que a gente usa, né? Isso é muito natural. Mas hoje eu acho que eu sou um cara mais peito aberto. Isso talvez tenha um preço, mas eu acho que o preço de ser um cara mais verdadeiro comigo e com a minha essência é o preço mais importante pra mim hoje. E tu não acha, cara, que a gente tá chegando numa geração, não geração na questão de idade, assim, mas a geração que a gente tá vivendo agora como um todo, que começa a aceitar mais esse discurso como parte de uma trajetória, porque eu vejo que muitas vezes, ou melhor, até então, a fragilidade era uma coisa que a gente tentava evitar um pouco, porque se mostrar frágil muitas vezes era visto como uma espécie de um demérito. Uma fraqueza, Uma fraqueza, né? Cara, e hoje eu acho que tu ser frágil é um ativo gigantesco, assim, cara, de uma parte de uma trajetória de muito sucesso, e a fragilidade ela caminha contigo todos os tempos. Eu não acho que a gente está chegando nisso, cara, das pessoas falarem mais abertamente sobre. Acho que sim, cara, acho que sim. Acho que tem talvez uma palavra que eu gosto muito de usar, assim, que que combina com fragilidade, que é vulnerabilidade. Né? Que a Brené Brown, que é uma autora super conhecida, fala muito, e que eu acho que é a grande palavra, assim. A gente está se permitindo ser vulnerável, né? Acho que nós homens, a gente tem muito isso, né? Do mundo extremamente machista, que a gente tem que ser o forte, que a gente tem que ser isso, que a gente tem que ser aquilo. Cara, isso talvez fizesse sentido naquele mundo lá de trás, né? Hoje já não faz o menor sentido, né? Tem uma coisa que eu falo, Marcos, que é a gente lidar melhor com os nossos sentimentos. A fragilidade, o medo, a angústia, a depressão, a tristeza são sentimentos, cara, da mesma família, né? Só que de lados opostos, mas da mesma família da felicidade, do sorriso, da gargalhada, da euforia, né? São todos sentimentos, assim. E eu acho que aos poucos a gente está começando a normalizar falar sobre os sentimentos. Ainda tem uma longa estrada, de novo, acho que nós homens muito mais, porque a gente fala menos dos sentimentos, né? Mas se a gente pegar no ambiente de trabalho, cara, a gente precisa se esconder pra chorar. Não é? Não tem a clássica cena de chorar no banheiro. Velho, por quê? Saca? Eu acho que isso a gente tá no mínimo questionando. A gente tá questionando isso, eu concordo contigo. Então, Alf, quer dizer que todo mundo tem que chorar na mesa do trabalho abertamente? Não, óbvio que não é isso, né? Mas o sentimento, cara, eu acho que o choro muitas vezes ele é botar pra fora um sentimento que tá aqui dentro. E aí sabe qual é o problema? Nesses anos todos que as pessoas não falavam sobre isso, elas não falavam, mas elas sentiam. Exatamente. E aí elas descontam em outros lugares. Descontam na bebida, descontam em drogas, descontam em agressividade, descontam em frustração, descontam em depressão, né? Descontam em lugares que podem ir muito longe e são muito mais perigosos do que simplesmente chorar na frente de alguém. Sabe que a sensação que eu tenho muitas vezes é que quando tu pega essa figura mais assim, eu coloco quase como arcaica, mas ela existe hoje, tá? Do homem ser o provedor, o homem ser... Desculpa, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Do que a gente imagina, cara. E até em pessoas que muitas vezes tu acha que não usariam mais desse papo. Eu fico um pouco surpreso, porque pra mim é uma coisa tão antiga, e eu fui praticamente criado num ambiente onde a figura feminina, ela
sempre teve uma importância muito grande pra mim. Eu fui praticamente criado pela minha mãe, sou pai de 2 meninas. Então, assim, eu sempre me afastei um pouco desses papos, assim, mas ainda é um pouco chocante quando eu vejo que ele ainda é atual. Talvez não com tanta força, mas ele ainda é atual. Mas, cara, tu sabe que é impressionante, assim, por mais que tu tenha aquele protótipo do macho alfa, do invicto, essa pessoa em algum momento, ela tá em algum banheiro chorando e mostrando as suas próprias fragilidades, ela só tem vergonha de expor isso. E eu ouvi uma frase do Bill Gates pra mim, cara, que foi muito forte em algum momento, que é assim, a vida não é justa e a gente tem que se acostumar com isso. E meio que lidar com isso. Então, é muito interessante, cara, quando eu começo a ver outras pessoas, assim como o Alf, assim como outros amigos que eu tenho, que não tem problema em mostrar que, cara, a gente não tem interesse em ser essa figura forte, alfa, porque é um discurso que eu acho que já não combina mais com o mundo que a gente está vivendo. E aí eu acho que isso, cara, também tem um outro ponto, que é aí uma nova geração realmente geracional de idade, que também tá mais preocupada com a sua felicidade, né? Com o seu bem-estar, com uma série de coisas que talvez a nossa geração e a geração dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos pais e tal, tivesse muito mais preocupada só com o sucesso, com o dinheiro. E agora acho que tem uma série de questões. Embora acho que cabe um parênteses aqui, a gente precisa achar o equilíbrio disso. Total. Né? Porque também, assim, também num ambiente de trabalho, a cobrança ela também faz parte. Né? Ela não precisa ser desrespeitosa. Né? Mas eu também vejo que às vezes essa geração não quer ser cobrada, não quer ter comprometimento com as coisas. Né? E aí coloca tudo na conta do sentimento. Né? Então, como é que a gente chega nesse equilíbrio? Assim, só para trazer um outro lado e ver como é difícil chegar. Né? Eu acho que é o maior conflito geracional que a gente está tendo na questão de geração e idade. Porque são... Cara, eu tô com 35. Tu tá com 40. Acertei 40... 41. Vou te dar um ano a menos. Mas, cara, é um choque que tu tá tendo no mesmo ambiente de trabalho. Normalmente o gestor com seus 30, 40 anos... convivendo com uma turma com 18 que tem uma capacidade de produção e uma capacidade intelectual absurda, assim, eu vejo por mim, cara, eu tenho meninas que hoje a gente tem uma média no escritório de 23 anos talvez, e cara, a capacidade que essa turma tem de aprender é muito mais rápida que a minha, e aí tu tem uma série de conflitos, porque também não no nosso caso especificamente, mas é uma geração que ela tem um pouco menos de paciência para entender que não é só o fato de ser inteligente, mas é o fato de que tem que ter entrega também em relação à questão de responsabilidade. Cara, tu falou sobre uma parada pra mim é muito forte, assim, que é a ideia de que tu teve uma série de mudanças baseadas em problemas reais, assim, cara, não é aquele problema distante. Tu perdeu a tua mãe e é aquela velha história, cara, todo mundo vai perder alguém em algum momento, a gente não quer perder. Como que a gente se recupera disso, cara, pra conseguir seguir em frente, assim, porque eu acho que todo desenho que a gente faz quase que de um filme da Pixar e da Disney, é que a gente vai chegar meio que sabe, Up? A gente vai ser o Up, assim. A gente vai chegar naquela idade e aí naturalmente a gente vai partir dessa para uma melhora. Só que como é quando isso é interrompido, assim, cara? Como tu conseguiu te reerguer disso? Cara, porque eu ouvi o Piangers comentando, cara, ninguém, por mais que a idade venha, quer perder a mãe. Exato. E tu perdeu a mãe. Só tem uma coisa que eu acho que é ruim fazer comparação, né? Mas só a título de conversas, porque eu concordo muito com essa frase do Piangers, mas eu lembro quando eu perdi um primo, cara, e a minha mãe me disse uma frase, por isso que a minha mãe é muito marcante na minha vida, assim, ela disse assim, as mães não foram feitas para enterrar os filhos. Perfeito. Então isso também é muito forte, né? Por mais que fosse o processo natural da vida eu enterrar ela, minha mãe era muito, muito jovem ainda, né, cara? Então, enfim, ela faleceu no dia, da idade vacional dela. Olha só, cara. Naquele dia. Então, assim, cara, foi por um mês, sabe? 2 meses se ela tivesse vacinada. Mas, enfim, cara, perdão. Eu li um livro que me ajudou muito, muito no processo de depressão e no processo do luto, chamado O Plano B. E nesse livro, a mulher conta que quando a gente ela perdeu o marido, ela foi fazer uma viagem de férias, tá? Vou dar um spoiler, mas a história do livro é essa, então não é spoiler. Ela foi fazer uma viagem de férias com o marido, deixou as crianças em casa, acredito que as crianças tinham a idade das tuas filhas, mais ou menos e tal, e um dia o marido dela sai pra ir na academia e não volta pro quarto, e aí ela vai procurar, e aí o cara não volta, acho que ele tá na praia, acho que ele tá na piscina, e quando eles vão na academia o cara caiu duro. Teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. E ela tem que voltar pros Estados Unidos e contar pras crianças. Né? Então, assim, é uma tragédia avassaladora. Né? A minha mãe foram 17 dias. No caso dela foi
uma hora. Tu não tem nem preparação. Não tem a menor preparação. Acho que a gente nunca tá preparado, mas assim, cara, nesses 17 dias eu fui entendendo, né? Eu fui. Teve. Porque minha mãe ficou os primeiros 5 dias em casa, depois ela ficou mais 6 no hospital, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos isso. E consciente, conversando no quarto. E aí, do nada, ela tem uma parada cardiorrespiratória, 2, na verdade, no mesmo dia, é entubada. E aí, aquele dia, o médico me diz: acabou, não tem volta. Eu falei: é uma questão de dias ou de horas? Ele falou: de horas. Isso era uma quinta-feira. Eu fui pra casa, fiquei esperando o telefone tocar. O telefone não tocou. Eu acordei no outro dia, tinha um áudio do médico. Que inclusive o médico é meu amigo, é o irmão do Fabrício. Né? Dizendo assim: cara, não sei nem o que te dizer. Nem como te explicar isso, mas a tua mãe melhorou. Cara, eu saí gritando pela casa. E aí isso foi sexta, sábado, domingo, segunda, ela teve uma piora de novo e aí ela acabou falecendo na segunda. E hoje eu vejo, cara, que a minha mãe, isso foi um ato de mãe da minha mãe. Pra preparação? Ela nos deu, sabe, tipo assim, eu tenho muito claro, assim, que foi um jeito que ela nos deu pra entender que realmente ela tava se despedindo, sabe? Porque, cara, se fosse naquele dia, naquela quinta-feira, porque foi muito inesperado. Quando ela passa mal e tem as paradas cardiorrespiratórias, sabe? Tipo, eu tomei café com ela, eu dei um beijo nela e desci, e a minha irmã subiu, e aí 15 minutos depois ela tava entubada, né? Mas enfim, cara, eu realmente achei o meu processo de depressão e do luto, que, né, eles estão vinculados, ele teve muito um contrapeso que foi a Nina. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu não tinha vontade de fazer nada, assim, cara, e não é que eu não tinha vontade de sair da cama, eu só não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de criar, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de nada, assim, cara. Eu tinha vontade de tudo com a Nina. E aí, eu li uma frase nesse livro, cara, que ela falou assim: ninguém sai de uma tragédia ao natural. Ninguém sai de uma tragédia ao natural. A pessoa precisa fazer muita força pra se recuperar. E ali foi o estalo pra mim. Eu falei: cara, eu não vou sair dessa que eu tô ao natural. Eu não vou voltar a ser... Eu nunca mais vou ser o Alf que eu era antes. Não tem como, sabe? Eu vivi 39 anos com a minha mãe. E agora vai, né, fazer 3 sem a minha mãe. Não tem como ser igual. Vai ser diferente. Vai ter coisas melhores? Vai ter coisas melhores. Porque tem um negócio muito maluco também, cara. As pessoas vão achar que eu sou maluco de falar isso, mas o luto, velho, ele também é beleza. Sim. O luto também é amor. O luto é saudade. Sabe? O luto fez eu olhar pra coisas que a minha mãe já tinha feito, pra coisas com meu pai, pra coisas com meus irmãos, pra coisas com a minha filha, sabe? Tipo, às vezes me dá uma saudade, tipo, eu vejo coisas com a Nina, assim, me dá uma saudade, tipo, melancólica, assim, mas é uma saudade bonita, assim, de querer... como eu queria que ela estivesse aqui, sabe? Porque valeu a pena, né, cara? Eu acho que isso... eu tive uma... claro, eu acho que nenhuma perda ela tem como ser comparada, assim, cara, mas... eu acho que depois da pandemia a gente perdeu muita gente muito Sim. próxima, assim, eu acho que de uma forma quase abrupta, né? Mas a questão de existe uma beleza no luto é uma coisa, acho que tão presente, cara, porque, por exemplo, hoje a gente tá conversando sobre uma perda muito grande na tua vida, mas o que a gente tá conversando é quase um tom leve, assim, que a emoção que tu tá trazendo, ela não é uma emoção negativa, ela é positiva, cara. Pô, tu falou, tu vê talvez, cara, e aqui eu vou tentar imaginar que tu vê na Nina muitas vezes a tua mãe, assim, o carinho da tua mãe. E isso pra mim é a parada que faz tudo valer a pena, assim. Se eu fosse colocar a minha experiência que eu tenho com pessoas de verdade é isso, entendeu? Porque tu pode ser o cara mais foda do mundo na internet, mas por detrás daquela pessoa gigantesca existe um ser humano que ele é altamente primitivo e altamente similar a qualquer outra pessoa do planeta Terra, cara. E o que eu tento é trazer isso, assim, cara, porque do mesmo jeito que tu teve uma perda muito grande, tem alguém que teve uma perda muito grande. Sem dúvida. E o fato de ouvir essa história de, pô, tem vida depois do luto, pô, é legal, cara. E se alguém se identificar e disser, massa, descobri como sair dessa. Porque muitas vezes eu acho que a gente se arma, coloca armadura pra dizer, eu sou a prova de balas. E a gente descobre como a gente é frágil, né? Não, e cara, eu acho que quando a gente é vulnerável, a gente tá abrindo uma porta para as pessoas serem vulneráveis também. Total. Sabe? Nesse meu processo de luta, eu sempre compartilhei a minha vida na internet. Sempre. Cara,
Talvez algumas vezes já demais, já perdi a mão, como todos nós, né? Mas, cara, sempre foi assim. Eu sempre fui de compartilhar meu relacionamento com a Fernanda, com a, né, a paternidade, as coisas do futebol que eu fazia, as coisas de música, as coisas de viagem, tudo. Sempre fui assim. É uma característica da minha pessoa. E quando eu comecei a passar o processo com a mãe, eu também compartilhei as dores, o luto, a depressão, a tristeza. E, cara, tu não tem noção de quantas mensagens eu recebia de gente se abrindo. Era muita gente se abrindo. Porque a pessoa via eu falando e se sentia no direito de falar. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem o direito de estar triste. Cara, quando eu comecei a postar... E talvez em algum momento eu até tenha perdido a mão um pouco de postar muita coisa pesada, assim, mas... Mas eu acho que faz parte, até como parte é quase uma terapia. É, quase uma terapia. Escrever pra mim é terapêutico, cara. Eu escrevi um livro, eu realizei um sonho que foi fazer um TED, contando a história com a minha mãe. E aí um dia uma amigona minha, disse assim, cara, para de falar essas coisas, isso não combina com o Alf. Com aquele cara alegre, aquele cara não sei o quê. E eu fiquei tipo assim, mas sou eu, sabe? A essência é isso. A essência é isso. E ela não falou por mal, obviamente, né? Mas pra tu ver como as pessoas não querem... Elas querem que a gente esconda os sentimentos ruins. De novo, não tô falando que as redes sociais têm que virar o muro das lamentações. Né? Não é isso. Mas, cara, assim como eu compartilho as coisas legais, eu também tenho que compartilhar, né? Na minha visão, dentro da minha caixinha ali, eu também tenho que compartilhar as coisas reais quando elas não são tão boas. Que massa, mano. Cara, antes de encerrar, só vou trazer uma história que eu acho que vale muito a pena, que são essas identificações, assim, que a gente busca nesse papo. Eu perdi minha avó foi novembro do ano passado. Novembro ou dezembro. E, cara, tu vê como a gente é feito de pequenos momentos, assim. É isso que a gente vai levar quando a gente partir desse mundo pra uma melhor. Eu acho que é só isso que a gente vai ter, né? A minha avó, cara, tava nos últimos dias dela, assim, em casa. E aí a minha filha mais nova, a Celina, ela pega um ursinho. Minha avó, ela teve um câncer muito forte e ela não conseguia mais praticamente se mexer. Então ela viveu à base de morfina em casa até que ela foi pro hospital e ela não conseguia nem abrir os olhos, assim, mas ela sentia a presença de outros seres humanos, familiares, e a gente fazia muita questão de levar as pequenas, né? Porque minha avó sempre foi essa gringa que gosta de criança, enfim. E, cara, a minha pequena, ela chegou com um ursinho um dia e aí ela entregou o ursinho na mão da minha avó. Assim, minha avó não conseguia nem segurar o ursinho, mas ela abriu a mão da minha avó e colocou esse ursinho e eu tenho uma foto desse momento. Ela foi pro hospital com o ursinho, ela acabou vindo ao óbito, cara, e ela foi enterrada com o ursinho da minha filha. E foi uma decisão meio que da família, assim, cara. E, claro, é um papo... Eu sei que isso é um papo pesado, tá? Mas nada disso a gente trata de uma forma pesada, porque é um dos momentos mais bonitos que a gente tem, assim, cara. Nos últimos momentos de vida, do mesmo jeito que eu acho que a tua mãe, ela se recuperou pra te dar o conforto da despedida, esse pequeno gesto, esse pequeno simbolismo da minha avó segurar Sem dúvida. um pequeno ursinho era a forma de dizer: eu não sei se existe o outro lado, mas valeu muito a pena chegar até aqui. E isso pra mim foi muito forte, assim. Então, cara, eu queria te agradecer. Que bom que eu consegui ter a essência do Alf. E eu acho que é isso que a gente busca, né, meninas? A gente ter esse bate-papo aberto. E pra ti que tá assistindo o Papo com o CEO agora, tudo que vocês vão ver parte disso pra mais, assim. É tentar descobrir mais essência, menos estratégia. Porque no final das contas, quando a gente tá não prosperando, porque eu acho que muitas vezes quando a gente prospera, a gente entra numa miopia muito grande na essência do ser humano por detrás de um negócio. Mas quando a gente passa por momentos de muita dificuldade, é aí que talvez a gente encontre num bate-papo uma possível solução, um possível conforto, e a gente perceba que a gente não está sozinho nesse mundo e que a nossa vida nesse mundo ela é muito curta, muito breve. Então, Alf, obrigado de coração. Valeu. E tamo junto. Vambora.